Olá, bem-vindos a mais uma aula de leitura e literatura. Como é nosso hábito, temos sempre um tema para desenvolver nas nossas aulas. E se bem se recordam, na aula passada nós desenvolvemos o tema do ambiente relacionado com uma obra muito importante da literatura, que foi a obra da História da Gaivota e do Gato que ensinou a voar inicialmente, e depois o tema da solidariedade, também a interligação com este do ambiente, a história de Sexta-feira ou A Vida Selvagem. Nessa questão do ambiente e da solidariedade que nós, seres humanos, podemos ter relativamente ao ambiente, vocês tinham um desafio para resolver. Esse desafio relacionava-se com esta proposta, que era uma ação que vocês poderiam concretizar na vossa comunidade, portanto, concretizar na vossa comunidade um daqueles dois objetivos do desenvolvimento sustentável, que seria então poder proteger a vida marinha ou proteger a vida terrestre. Não faço ideia do que é que terão escolhido, mas imagino que tenham feito boas escolhas de intervenção na vossa comunidade. Por exemplo, fazerem uma proposta, tal como sugeriu a professora Ruth na aula de escrita, fazerem uma proposta de limpeza das matas na vossa região, ou fazerem uma proposta à junta de freguesia de limpeza das praias, ou até no vosso bairro poderem contribuir para a criação de uma horta biológica, sustentável, que pudesse auxiliar as pessoas dentro do bairro. Portanto, são possibilidades. O que é que isso significa? Significa que vocês iriam ter uma intervenção local, uma participação local solidária na promoção de um desenvolvimento mais sustentável, mais equilibrado. Uma ação local, mas que gradualmente pequenas ações locais podem contribuir para uma mudança global. Então, agir localmente para alterar comportamentos globais. É essa a grande lição que nós retiramos daqui. Agir localmente significa agir perto de nós, próximo do nosso território de intervenção imediata. Mas o estar perto não significa que se esteja longe. O estar perto e o estar longe são conceitos que têm duas perspectivas de análise. Nós podemos pensar no perto em termos objetivos. Tu estás perto de mim porque estás aqui ao meu lado, mas tu também podes estar perto de mim, e estás com certeza, porque nos estamos a entender, estamos ambos a comungar da mesma situação. Isso significa que emocionalmente nós estamos próximos. Portanto, isso dá um caráter subjetivo à ideia do estar perto e do estar longe. É a ideia que nós passamos aqui com o perto e com o distante. São conceitos que podem ser perspectivados de uma forma objetiva ou de uma forma subjetiva. Sendo assim, vamos avançar para o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é como estar perto na distância. Nós, neste contexto que estamos a viver, neste momento tão de exceção, podemos estar distantes geograficamente, mas estarmos perto em termos emocionais. E não há ferramenta melhor, ou a literatura pode ser uma grande ferramenta, precisamente neste processo de aproximação e de conforto. A literatura pode ser vista como um espaço de fuga à realidade, no sentido de nos transportar para um ambiente que nos traz maior acolhimento e que nos faz sentir melhor, e onde nós podemos ser genuínos, podemos expressar as nossas emoções. E, por outro lado, ponto de fuga, mas também ponto de encontro. A literatura pode ser um ponto de encontro, pode ser o ponto, o momento em que nós, através das personagens de um livro, desencadeamos um processo de aproximação ao outro, em termos emocionais. Estamos a falar de emoções e de experimentar as situações de uma forma emocional. Então, a partir desta ideia da literatura como ponto do espaço de fuga e espaço de encontro, nós trazemos hoje duas propostas. Trazemos o Diário de Anne Frank, que é uma autobiografia escrita por Anne Frank, uma menina que viveu num contexto de exceção, que já vamos falar sobre ele, e, portanto, temos aqui o Diário de Anne Frank. Estão a ver?
escrito em diário, portanto, com a indicação de texto, um texto corrido, em prosa, expressão das suas emoções. Este diário, Anne Frank atribui um nome ao seu diário, Querida Kitty. O diário, como a própria palavra indica, é escrito dia a dia, ou por vezes não é dia a dia, mas é de forma sistemática, onde Anne Frank vai registar as suas emoções, as suas preocupações, as suas ansiedades, o modo como vão viver num determinado espaço durante um determinado tempo. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Já vos tinha apresentado em aulas anteriores também a banda desenhada como uma literatura alternativa, uma primeira abordagem que vocês podem fazer à obra literária. Temos aqui, da Porta Editora, temos esta obra extraordinária, muito bem ilustrada, muito bem concebida e que nos apresenta de uma forma mais imediata a história de Anne Frank. Então temos aqui algumas imagens sobre... Estas foram as roupas, os objetos necessários para Anne Frank, que Anne Frank reuniu para levar para o anexo, onde esteve escondida durante 2 anos com a sua família e outro casal. Este texto é muito interessante, como vocês já sabem, é uma linguagem mista. A cor tem interpretação, nós fazemos leitura das cores, fazemos leitura dos desenhos, portanto, das imagens, é um texto icónico, como já foi referido. Temos imagens extraordinárias, como aqui a apropriação e a recriação de 2 quadros muito conhecidos. Aqui o Grito, em que temos a cara de Anne Frank, com com um balão rasgado que exprime os tais gritos e em que Anne Frank expressa a sua ansiedade, portanto, numa linguagem bastante mais imediata e que nos permite apreender o sentido do texto de forma mais, às vezes, mais cativante para alguns. Aqui temos Anne Frank a viver um período em que ela está doente e temos ali as imagens que representam o seu momento de doença. Portanto, é uma possibilidade de leitura, aqui o diário de Anne Frank. Bombardeamento dos alemães na cidade de Amsterdão, onde Anne Frank vai estar refugiada. Trago aqui uma sugestão de leitura muito interessante, que era Mushi, o gato de Anne Frank, que também é referido ali na banda desenhada. É a história do gato de Anne Frank, que vai estar com a família lá no anexo. Muito interessante. Sugestão de leitura. A outra obra que trazemos para trabalhar hoje, na aula de leitura, é O Príncipezinho, de Antoine de Saint-Exupéry. Temos aqui o texto numa edição extraordinária, uma edição da Presença, em pop-up. Pop-up significa que vai ter aqui umas imagens que se destacam no interior e que nós já vamos ler com mais cuidado. Príncipezinho, nós costumamos pensar sempre nos títulos e temos aqui o título do Príncipezinho. Príncipezinho é um diminutivo. O príncipe é o herdeiro de um rei, é a promessa de um futuro melhor para um determinado reino, porque há sempre a possibilidade que aquilo que não está a correr bem no reinado de seu pai possa vir a ser alterado com a chegada ao trono do príncipe. Só que a palavra, o nome príncipe, aqui aparece no diminutivo. E os diminutivos têm significado. Os diminutivos podem querer dizer, podem significar pequenez, portanto ser pequenino, mas também podem expressar afetividade. E este príncipezinho, este título expressa exatamente as duas coisas. Por um lado, ele era pequenino, porque era um menino, mas por outro, ele também vai desenvolver uma relação de amizade com a personagem com quem se vai encontrar no deserto, Sara, o piloto, aviador, e com ele vai desenvolver uma relação de amizade que faz com que o aviador tenha com este menino uma relação afetiva. Logo, para o aviador, ele é um príncipezinho. O que o diminutivo nos vem transmitir é precisamente o carinho que o aviador sente pelo príncipe, ou seja, pelo menino. Os objetivos desta aula: refletir sobre situações de exceção.
Estas duas obras apontam para situações de exceção, para um momento de crise, para um momento limite, inclusivamente. Vamos também tentar perceber como é que a criatividade é tão importante para nos apresentar situações de solução no futuro. Portanto, a criatividade, a imaginação são ferramentas a que nós devemos agarrar para pensar, como agora nós estamos a pensar, para pensar em solucionar momentos imprevisíveis e relacionar a leitura com experiências emocionais significativas. Há razões que nos levam a optar por um livro em detrimento de outro, e quando nós lemos esse livro, já sabemos que está muito ligado com os estímulos que os títulos nos produzem, mas também depois, quando lemos a história, há sempre histórias que nós gostamos mais do que outras. Ora, isso é porque aquela leitura foi para nós significativa, ou seja, teve sentido, produziu sentido no nosso interior. As referências que nós temos, com as quais nós orientamos a nossa vida, as nossas referências culturais, as nossas referências familiares, de alguma maneira tiveram um reflexo e sentimos-las espelhadas ali naquela obra literária que nós lemos, naquele texto que nós lemos. Por isso é que há textos que para nós têm mais significado do que outros. Ou seja, são para nós uma experiência emocional mais significativa, com maior sentido do que outras. Por isso nem todos gostamos das mesmas obras, nem dos mesmos filmes, e isso é bom porque é diversidade. Então, temos duas obras que apontam para situações de exceção. E em situações de exceção, o ser humano reinventa-se. Nós, neste momento, vivemos uma situação de exceção e todos fomos capazes de nos reinventar. Essa é uma característica que o ser humano tem, porque é um ser extremamente complexo, para o bem e para o mal. É a capacidade imaginativa que desencadeia a criatividade e que permite a adaptação ao meio, logo permite uma solução ou soluções do futuro. Portanto, este é um aspecto extremamente importante. A imaginação e a criatividade são aquilo que nos pode salvar em muitos momentos. Vimos que estas duas obras ambas se remetiam para uma situação de exceção. E estamos já aqui a ver o momento em que o contexto histórico é semelhante, porque não se identificam com a pandemia que nós vivemos neste momento. Mas reparem como é que nós podemos estabelecer uma ligação entre estas duas obras literárias e o nosso contexto atual. Então, o Diário de Anne Frank e O Príncipezinho são duas obras que estão contextualizadas, ou seja, que se inserem historicamente no momento da Segunda Guerra Mundial, que decorreu em 1939-1945. Nesta guerra, que foi desastrosa para a Europa, as principais vítimas dos alemães foram os judeus, aqueles que professavam a religião judaica. Foi um momento de crise. Nós, neste momento, também vivemos um momento de crise. Vivemos um momento de invasão do planeta, por isso uma pandemia, pan significou todo, uma doença que se espalhou por todo o planeta. Covid-19 é aquilo que marca claramente o ano de 2020. Quais são as vítimas desta pandemia? O ser humano. O ser humano é a grande vítima. A leitura, a literatura e a escrita podem ser, então, espaços de fuga. Então temos a obra de Anne Frank, ambas e Antoine de Saint-Exupéry, os dois autores. O Diário de Anne Frank remete para a história de uma menina judia que foi perseguida pelos nazis alemães, viveu com a sua família e outro casal que tinha um filho, Peter, 2 anos escondida num anexo que ficava por trás, por cima da empresa do pai, em Amsterdão. Morreu de epidemia de tifo, de febre tifoide, quando já estava num campo de concentração. Ela morreu mais ou menos um mês antes do campo de concentração ser libertado pelas tropas aliadas. Nasceu em 12 de 6 de 1929 e morreu com 15 anos em 3, portanto, janeiro, fevereiro, em março de 1945. 45 foi o ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Antoine de Saint-Exupéry, escritor, escreveu outras obras, mas O Príncipezinho é a sua obra mais importante, provavelmente. É uma das mais lidas em todo o mundo. Era um piloto francês. Em 1943 ele estava a sobrevoar, estava na Força Aérea e sobrevoava o Norte da África.
é um espaço que vai ter relação com a história O Príncipezinho. Morreu num acidente de avião no sul de França, foi abatido por um caça, por um avião de guerra alemão. Portanto, uma morte semelhante a Anne Frank, ambos foram vítimas da Segunda Guerra Mundial. O corpo do piloto nunca foi encontrado. O seu avião foi encontrado recentemente, há poucos anos, no mar, precisamente no sul de França. Antoine de Saint-Exupéry nasceu a 29 de 6 de 1900, portanto, passa pela Primeira e pela Segunda Grande Guerra. Primeira Grande Guerra, 14-18, 1914-1918, e a Segunda Grande Guerra, 39-45. Morreu aos 44 anos, muito jovem, em 1944, 31 de 7 de 1944. Há aqui pontos comuns, como veem. Ambos foram vítimas da Segunda Guerra Mundial, da perseguição dos alemães. Ambos morreram antes do seu tempo, morreram precocemente, e ambos têm uma história para nos contar. Nós vamos ver aqui no diário de Anne Frank, que foi escrito de 12 de junho de 1942 a 1 de agosto de 1944. Foi o período em que este diário foi escrito. Entretanto, no final, quando termina, Anne Frank vai ser prisioneira num campo de concentração. E reparem como é que Anne Frank se refere ao seu diário. Até agora tens verdadeiramente sido uma grande fonte de conforto para mim. Ou seja, Anne Frank descobriu na escrita a fuga àquela realidade terrível e desastrosa que ela vivia, altamente traumática e negra para o ser humano. Ela vai encontrar na escrita o seu processo de fuga e o seu processo de consolo e de reabilitação de si mesma enquanto ser humano, porque aí vai expressar todas as suas emoções. O Príncipezinho. Nós vamos incidir a nossa aula de hoje, sobretudo sobre o Príncipezinho. O Príncipezinho, já vimos a importância do título, vai ser a dedicatória do Príncipezinho, é aquela que vocês têm ali. O Antoine de Saint-Exupéry vai dedicar a sua obra a um seu grande amigo. Aliás, não é é o seu maior amigo. E vai pedir desculpa às crianças. Ora, se Antoine de Saint-Exupéry vai pedir desculpa às crianças, é porque ele valoriza de sobremaneira as crianças. Porque, reparem, as crianças que me perdoem por ter dedicado este livro a uma pessoa crescida. Que me perdoem. Quer dizer que ele sente que está em falta para com as crianças e que, de algum modo, valoriza as crianças, já que elas têm um olhar mais puro. É por isso. Primeiro argumento. Primeiro, porque vai dedicar este livro ao meu maior amigo no mundo inteiro. Segundo argumento que utiliza, é capaz de entender tudo. Portanto, há entre eles um entendimento que transcende o que é comum, está acima daquilo que é habitual. É realmente uma relação de forte empatia. Terceira razão, porque ele mora em França, sabem que estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, portanto, está a viver um período de grande dificuldade, este seu amigo, passa fome e frio, bem precisa de ser consolada, esta pessoa crescida. Gostava de dedicar esse livro à criança que essa pessoa crescida já foi. Ou seja, agora nesta final da dedicatória, Antoine de Saint-Exupéry vai reformular a sua dedicatória e vai tentar remediar a situação dizendo que, afinal, eu vou dedicar ao meu grande amigo, mas àquela criança que ele foi no passado. Então a obra dirige-se a Léon Wert, espero estar a dizer bem, quando ele era pequeno. Porque as crianças são criaturas que observam a realidade, são seres que observam a realidade de uma forma mais genuína, mais pura, porque ainda não estão contaminados pelas convicções sociais, pela uma certa cultura que às vezes nos leva a ser menos emotivos. Não vou passar já, gostava de falar aqui um bocadinho primeiro do livro. Reparem
que o livro começa com umas imagens e diz assim: uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma imagem magnífica num livro sobre a Floresta Virgem chamado Histórias Vividas. A gravura mostrava uma jiboia a engolir uma fera. Fiz-vos esta cópia. O livro dizia que a jiboia engola presa inteira sem mastigar. Depois não se pode mexer e passa 6 meses de digestão a dormir. Então pensei e tornei a pensar nas aventuras da selva, peguei num lápis de cor e fiz o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1 ficou assim. Este é o desenho número 1. O que é que vos parece este desenho número 1? Sugere-vos alguma coisa? Às pessoas crescidas, este desenho número 1 sugeria um chapéu. Então, o narrador diz-nos que pergunta às pessoas crescidas se este desenho lhes mete medo. E as pessoas crescidas dizem: mas porquê que um chapéu me havia de meter medo? Não, não me mete medo. Ele disse: mas isto não é... Então ele faz-lhes o desenho número 2, que era este. E o que é o desenho número 2? É uma jiboia a comer um elefante. Mas as pessoas crescidas nunca conseguiram ver aqui uma jiboia a comer um elefante. Então sugeriram ao narrador que deixasse de desenhar jiboias. E diz assim: as pessoas crescidas diziam-me que era preferível eu deixar-me de jiboias abertas e fechadas e dedicar-me à geografia, à história, à matemática, e assim abandonei, aos 6 anos de idade, uma magnífica carreira de pintor. Escolhi, portanto, outra profissão e aprendi a pilotar. Conheci grande parte do mundo de avião e, afinal, a geografia acabou por me prestar bons serviços. Vivi durante anos e anos no mundo das pessoas crescidas. Vi-as de perto, não fiquei com muito melhor opinião delas. Foi assim que vivi sempre sozinho, sem ninguém com quem falar, mas falar a sério. Sem ninguém com quem falar, mas falar a sério. Ou seja, não é falar de futilidades, não é de coisas sem importância, é falar daquilo que nos vai no nosso interior e que nos preocupa e que nos cria ansiedades. Até há 6 anos, quando tive uma avaria em pleno deserto do Saara. Estão a ver, norte da África, deserto do Saara. Precisamente, é o local onde o aviador, o piloto, vai ter o seu acidente. E no deserto do Saara, ele vai encontrar-se com uma personagem extraordinária. À noite deitei-me na areia e adormeci a 1001 milhas de terra habitada, mais isolado do que um náufrago. Lembram-se do Robinson Crusoe? Náufrago, agarrado a uma jangada no meio do mar. Imagine-se então a minha surpresa ao ser acordado de madrugada por uma voz muito fininha a pedir: se faz favor, desenha-me uma ovelha. O quê? Desenha-me uma ovelha. Levantei-me de um salto, como se um raio me tivesse atingido. Esfreguei os olhos, tornei a olhar e vi um menino perfeitamente espantoso, a medir-me de alto a baixo com um ar muito sério. Então esse menino pede para desenhar uma ovelha, o aviador vai desenhar uma ovelha, mas atenção, ele tinha abandonado a sua carreira de pintor. Desenhar já não era o seu forte. Então ele começa por desenhar esta ovelha, depois desenha esta, mas o príncipezinho não ficou nada satisfeito. Na primeira considerou que ela estava doente e que não quis, desenha-me outra. Aqui considerou que não era uma ovelha, era um carneiro. Portanto, não é um carneiro que eu quero, é uma ovelha. E aqui considerou que esta ovelha já era muito velha, não dava. Bem, o piloto já estava um bocado cansado de tanta exigência e acaba por desenhar isto. Desenha uma caixa e diz ao príncipezinho: a tua ovelha está dentro desta caixa. O príncipezinho olha lá para dentro e diz: que bom, que alegria, era mesmo isso que eu queria. E ainda por cima tem uma caixinha onde viver. Muito bem, ficou muito satisfeito. Cá está, ele fica extremamente satisfeito com esta ideia. E temos o príncipezinho e vamos ver o que é que acontece a seguir. Então, o príncipezinho, que vivia neste planeta, vai encontrar-se, o aviador vai se encontrar com o príncipezinho numa situação limite, que é a situação do avião avariado, no deserto do Saara.
Preparava-se o aviador, preparava-se para consertar sozinho o avião, era uma questão de vida ou de morte, estava praticamente a ficar sem água, só tinha água para 18 dias e aquele príncipezinho vem trazer um fôlego novo àquele momento tão dramático pelo qual estava a passar. O príncipezinho surge como uma aparição. De repente ele é fruto, parece que representa a criatividade possível para salvar, um sonho, a possibilidade de futuro. O príncipezinho vivia neste planeta pequenino. Temos aqui. E vai ficar muito intrigado, eu vou passar agora ali para o PowerPoint, vai ficar muito intrigado quando vê o aviador e vai-lhe perguntar, mas o quê? Tu caíste do céu? Caí, disse eu, com a maior modéstia. Ah, que engraçado! E o príncipezinho soltou uma linda gargalhada que me irritou imenso. É que eu gosto que as minhas desgraças sejam levadas a sério. Depois perguntou, então tu também vieste do céu? De que planeta és tu? Entrevendo uma pequena luz que talvez pudesse ajudar a esclarecer o mistério da sua presença ali, perguntei-lhe de chofre, e tu? Tu vieste de outro planeta? Mas o príncipezinho não responde. Portanto, o planeta do príncipezinho era assim pequenino como já vimos, aqui, reparem mesmo, minúsculo. Foi descoberto em 1909 por um astrólogo turco, que a princípio não foi levado muito a sério, porque estava com umas vestimentas um pouco estranhas para as pessoas crescidas que gostam de levar as coisas muito a sério, que só gostam daquilo que é muito igual. Então era o asteroide B12. Vamos passar para ali. Então o aviador já fica a saber algumas informações. Tinha boas razões para pensar que o planeta de onde o príncipezinho tinha vindo era o asteroide B613. Desculpem que há bocado disse mal o número. B612. Era uma vez, e o aviador diz-nos também que gostaria de ter começado esta história deste modo. Era uma vez um príncipezinho que vivia num planeta pouco maior do que ele e precisava de um amigo. É isso que o príncipezinho anda à procura, é de um amigo. Todos os dias o aviador o piloto ficava a saber mais qualquer coisa sobre o planeta do príncipezinho, sobre a sua partida, sobre a sua viagem e vai ficar a descobrir uma série de informações. Primeiro, que as sementes dos embondeiros, vamos olhar aqui para o nosso livro, que as sementes dos embondeiros são terríveis para os planetas pequenos, minúsculos, para os asteroides. Então, através deste processo, o príncipezinho retira as sementes dos embondeiros de modo a que eles não se transformem nestas árvores gigantes, como vocês sabem, os embondeiros são enormes, e façam explodir os asteroides. Então, para além dos embondeiros, o aviador fica a saber também que o príncipezinho sentia uma grande melancolia e que gostava muito de ver os pôres do sol. Certo? Aqui está ele a ver o pôr do sol. A seguir ele vai falar das flores e dentre as flores ele vai dar uma especial importância a uma rosa. Esta rosa era especial. Era uma flor muito mais bonita do que todas as outras que tinham aparecido alguma vez no seu planeta, do que tivessem saído de alguma outra semente no seu planeta. E essa flor vai se tornar extraordinária para o príncipezinho. Temos aqui três características da flor. A primeira, que está aqui representada neste desenho, é que ela pede logo ajuda ao príncipezinho. Pede-lhe que a regue. Mas diz aquilo de uma forma um pouco arrogante, o que aborrece um pouco o príncipezinho. Depois ele era um pouquinho também gabarolas, dizia, eu tenho umas garras terríveis, que eram os espinhos, e portanto os tigres não me metem medo. E o príncipezinho disse-lhe, mas os tigres não comem erva. Mas eu não sou uma erva, sou uma flor. Portanto, fica logo também um bocadinho ofendida. E aqui, mais tarde, que ela tem medo são das correntes de ar, é que ela tem medo. O príncipezinho vai então arranjar-lhe uma redoma e vai sentir, naquele momento ele começa a sentir um bocadinho de infelicidade, porque a sua relação com a Rosa começa a ser um pouco problemática e decide então afastar-se do seu asteroide. Apesar de amar uma flor, de que só há um exemplar em milhões e milhões de estrelas, basta para uma pessoa se sentir feliz quando olha para o céu. E então vai começar a desvendar alguns segredos sobre essa flor. Não demorei a conhecer melhor essa flor, diz-nos o príncipezinho.
príncipezinho, que assistia ao despontar de um botão enorme, estava mesmo a ver que dali ia sair uma aparição miraculosa. Não fui capaz de entender nada. Devia tê-la avaliado, não pelas palavras e sim pelos atos. Ela perfumava-me e dava-me luz. Eu nunca devia ter fugido. Devia ter sido capaz de adivinhar toda a ternura escondida por detrás daquelas pobres manhas. As flores são tão contraditórias, mas eu era novo demais para saber gostar dela. Não resolveste ir-te embora, diz a flor. Pois então vai, porque ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor orgulhosa. Estabelece entre o príncipezinho e a flor uma relação muito especial. Mas o príncipezinho vai fazer uma viagem. Nessa viagem ele vai fazer um percurso e nós vamos ver melhor este percurso numa próxima aula em que iremos terminar de ver a obra O Príncipezinho. Então, adeus, até à próxima aula. Até breve.